Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos em Salmos 94, o verso de número 17. Assim está escrito: Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Veja que reconhecimento que teve o salmista com relação ao auxílio, a ajuda, o livramento que Deus lhe proporcionou. Ele afirma aqui com todas as letras, dizendo: se o Senhor não fora o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Ou seja, ele já não mais existiria. Se o Senhor não tivesse ido em auxílio dele, nem isso ele estava afirmando. Mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte: em virtude do Senhor ir ouvir em meu auxílio, é por isso que eu continuo vivo, que eu continuo desfrutando de bênçãos, de vitória, de livramentos. Agora, olhemos para nós. Quem de nós poderia garantir a nossa existência, o romper de um ano para entrar no ano novo, e com expectativas, com esperanças, com planos, quem sabe com projetos, pela nossa própria conta? Nós não teríamos condição de chegar ao dia de hoje. Se nós chegamos, é porque alguém nos ajudou a chegar. E este alguém que nos ajudou a chegar, ele tem ajudado a tantos quantos tem revelado a sua dependência nele. É o nosso Deus. Ele se apresenta como o nosso auxílio. E o auxílio para nossa vida é naqueles momentos de maiores necessidades, quando ninguém pode nos socorrer, ninguém pode nos ajudar, ninguém pode vir ao nosso encontro. Em tais situações, somos somente nós e Deus. E se nós o ignorarmos, pior ficará para o nosso lado. Mas se nós reconhecermos Deus em tudo, nós vamos observar então que este auxílio de Deus para a nossa vida é um auxílio benéfico. Sempre vai fazer bem para nós. Deus abençoe Mauro César. Então o salmista disse: se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Deus abençoe Helenice Gomes. Isso faz me lembrar uma certa ocasião, um irmão, um amigo, trabalhava numa determinada loja e alguém, por questões insignificantes, criou uma aversão contra aquele irmão. E chegou determinado dia, o irmão estava no trabalho e a pessoa chegou e não chegou com boas intenções, chegou no propósito de tirar a vida daquele irmão. Foi decidido a isso. E enquanto ele estava já lá no local onde o irmão trabalhava, alguém certamente o chamou para uma conversa e nesse interim alguém disse para o irmão: olha, você vai embora, não fica por aqui. O irmão saiu por uma outra porta, foi embora e depois me ligou na ocasião, falou: pastor, eu estou acontecendo assim, assim, assim comigo e não sei o que vai ser da minha vida, minha vida está sendo procurada e por aí vai, coisa assim. E o que ocorreu? Conversei com ele e falei: então vamos à casa do nosso pastor e vamos lá. E você está precisando de uma oração, de um conselho, de uma ajuda. Vamos lá. Aí levei ele lá, fomos lá, conversamos um pouquinho, ele se acalmou mais, o pastor orou por ele, aconselhou e tudo passou.
Mas foram dias difíceis para aquele irmão. Hoje já são passados praticamente o quê? Uns 10 anos ou mais deste acontecimento. E o irmão continua firme, servindo a Deus, trabalhando na mesma empresa, não teve problema nenhum, mas o que foi isto? Foi um auxílio de Deus. É o que o salmista disse aqui: se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Deus abençoe a irmã Cristina e pastor Edson, Deus abençoe Luci Araújo. Então, é assim que as coisas acontecem. Quantos livramentos o Senhor tem dado a nós que nós nem tomamos conhecimento. Quando as coisas vêm para acontecer, quem serve a Deus com lealdade, com temor, com fidelidade, com obediência, Deus sempre vai se mostrar presente na hora difícil. Quantos testemunhos a gente observa de pessoas que chegou à beira da morte, mas parece que de uma maneira sobrenatural, Deus tirou a pessoa daquele ambiente e preservou a vida dele. Então o que o salmista diz aqui são coisas que acontecem no dia a dia. Várias pessoas testemunham que chegou o momento em que eles estavam entre a vida e a morte. Por quê? A alma habitar no lugar do silêncio é morrer, é ser levado ao sepultamento. Isso aconteceu com o salmista, mas ele disse: mas o Senhor veio em meu auxílio. E quantas vezes ele tem vindo em meu auxílio? Ele tem vindo em teu auxílio. Algumas vezes você sabe, você clama a Deus, você fica temendo, mas clama a Deus e Deus te dá o livramento. Em outras situações, nem eu nem você tomamos conhecimento, mas todos os dias o Senhor não tem deixado de nos livrar de tantas situações, algumas delas que nem sabemos. Mas o livramento de Deus é certo, é presente. O salmista, no Salmo 46, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este socorro bem presente, na hora exata, é esse auxílio aqui que o salmista está dizendo. Se o Senhor não fora em meu auxílio, para me ajudar, para me livrar, para me libertar, para me socorrer, a minha alma habitaria no lugar do silêncio. E quantas pessoas dizem: olha, eu faço aniversário 2 vezes no ano. Ah, mas como assim? Uma é do meu nascimento e outra foi do livramento que Deus me deu. E quantas pessoas estão vivendo esta realidade? Deus abençoe a irmã Helenay Barros. E quantas pessoas estão vivendo também esta realidade? Às vezes, do nada, surge um contratempo, alguma dificuldade, e tanto eu como você passamos a virar o alvo de determinadas pessoas, ações ou situações para vir contra nós. São coisas que às vezes a gente não está esperando, mas elas ocorrem. Então é neste momento que a comunhão com Deus é interessante, porque Deus vem em socorro, Deus livra. O povo de Israel, lá no Salmo 124, ele diz: olha, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Veja aqui o livramento que Deus deu ao povo de Israel. E lá no versículo de número 7, ele diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Então o Senhor veio e ofereceu-lhes o socorro. Eles terminaram dizendo: o nosso socorro está em o Senhor que fez o céu e a terra. Deus veio em auxílio do seu povo e livrou. Porque os inimigos, vizinhos, nações
próximas estavam ferozes contra o povo de Deus. Mas por ser o povo de Deus, Deus interveio e deu a eles o livramento. Então eles agora estavam aqui relatando, se não fora o Senhor. E aqui onde li, no Salmo 94, o verso 17, ele diz, se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no silêncio. Eu e você estamos vivos por um milagre. É o milagre de Deus na nossa vida. E este milagre nós temos que reconhecer a todo instante. Nós vivemos em cidades inseguras, perigosas, difíceis para transitar nelas e vemos e ouvimos tantas coisas que acontecem. E o Senhor permite que a gente saia e retorne para o nosso lar. O que é isto? É o auxílio de Deus. É o livramento de Deus. Porque ao andar por estas cidades, as pessoas são indefesas. Não tem a quem recorrer. Então, se não é Deus para livrar, eles certamente vão para o lugar do silêncio. Mas como Deus é aquele que vem e livra, nós continuamos vivendo, testemunhando, glorificando a Deus, agradecendo o cuidado dele e amando-o cada vez mais por saber que Deus é a favor do seu povo. Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o que for, pode arquitetar o plano que for, ele não se cumprirá, eles serão invalidados, porque nós estamos debaixo da mão protetora de Deus. E quem está debaixo da mão de Deus, em submissão, em humildade, temor, obediência e transparência, certamente ele terá de Deus estes livramentos, estes auxílios presentes no momento exato. A Bíblia relata vários casos. José, por pouco, José teria transgredido, mas Deus o orientou. E o que ele fez? Na primeira oportunidade, ele correu, ele fugiu, ele foi preso inocentemente, mas ele não manchou a conduta dele com Deus. Foi o auxílio de Deus naquela hora. Não tinha como escapar daquele cerco que foi feito para ele através daquela mulher. Mas ele escapou, com vida. E depois Deus o honrou lá na frente. Aqueles 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha de fogo. Quem é jogado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais e não é queimado? Só sendo o auxílio de Deus. E eles sabiam disso. Ele disse, o nosso Deus, se ele quiser, ele pode nos livrar. Se for a vontade dele livrar, não vai acontecer nada com a gente. Mas se for a vontade dele de a gente partir, não tem problema nenhum. Nós somos dele de qualquer forma. Mas Deus entrou lá e tirou eles e não havia nenhum sinal de queimado, nem cheiro de fogo. Daniel foi para a cova dos leões. Era para tê-lo morrido na primeira descida à cova. Os leões famintos. Mas o que aconteceu? Deus foi auxílio dele e ele passou uma das melhores noites acompanhado por leões. É o auxílio de Deus. Tantos outros. Paulo, Pedro. E nos nossos dias, quantas pessoas contam testemunho que a gente fica olhando assim e diz, foi um milagre. Só pode ter sido a mão de Deus, não é outra coisa. Então é assim. Agora, se nós temos a convicção, a certeza que este Deus que se torna o nosso auxílio, ele é o nosso Deus, ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador, ele é soberano, ele é transcendente, ele está acima de tudo, ninguém se compara a ele, mas ele habita no nosso coração, ele é imanente, ele se faz
adaptável para o nosso entendimento, para a gente compreender, porque a linguagem de Deus é muito alta do que a nossa, nós não compreendemos. Então, Deus se dá a conhecer, se deixa revelar. É por isso que a gente fala sobre ele, porque é a linguagem que ele permitiu para o nosso entendimento. Mas ele é muito acima disso, tudo que está registrado na Escritura. Ele é o soberano, ele é o Senhor. E às vezes a gente vive, decide as coisas, empola o peito, toma decisões, ignorando a Deus. No momento difícil, a gente vai precisar da ajuda dele. E como vai fazer se nós o ignorarmos e não levarmos em conta que ele é Deus e nós somos servos dele, pela misericórdia dele que nos chamou para isso, para ser filhos e servos. Então, quando nós mantemos este elo de comunhão, este contato com Deus, nós vamos atravessar por momentos difíceis? Vamos, não estamos livres disso. Mas nós vamos ter como salmista, nós vamos dizer como salmista, se não for ao Senhor que em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. E quantas situações diversas que sejam, às vezes um atropelamento, uma pessoa mal intencionada, um acidente que acontece, ou em casa, ou no trabalho, ou numa condição, e a pessoa sai ileso. O que é isto? É o auxílio de Deus. Então o salmista está dizendo aqui, se o Senhor não fora em meu auxílio, a minha alma já habitaria no lugar do silêncio. Quantas pessoas que tinham tudo para continuar, seguindo e servindo, mas ignoraram a Deus. E quando a gente olha, já não estão mais. E nós estamos caminhando, não por ser melhor, que ninguém é melhor que ninguém. É que a bondade de Deus alcança aqueles que se dedicam e que se identificam com Ele no trato, na maneira de adorar, de servir, de se colocar à disposição. Então Deus tem prazer com os seus filhos e Ele vai socorrê-los a todo instante, a todo momento. Ele é aquele que nos dá o livramento. O salmista, no Salmo 103, ele diz assim, quem redime a tua vida da perdição? É Deus. Ele coroa de misericórdia, ele renova a nossa vida, ele mostra o seu caminho, ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas ele também não permite que haja zombaria do seu nome. Aqueles que fazem desta forma, o Senhor age com justiça contra eles, mas quem o serve com fidelidade tem o Senhor por auxílio. Tem esta certeza, Ele é teu auxílio, Ele é o teu ajudador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda, Ele é aquele que não existe tempo ruim para Deus. Para as pessoas, às vezes você depende de uma pessoa, a pessoa pode hoje, não pode amanhã, pode tal hora, não pode tal hora, e às vezes a pessoa fica esperando das pessoas, mas as pessoas não podem fazer nada por nós. Quem pode fazer alguma coisa por nós é Deus. Agora, nós precisamos estar ligados com Ele. Para Deus não há atrasos nem adiantos. Ele vem na hora certa. No momento exato é o momento que Deus vem. E quantas vezes a gente dá aquele suspiro assim, se não fosse Deus, eu não sei o que tinha acontecido agora comigo. Esse suspiro diz muita coisa. Mas é o que o salmista diz, se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Deus abençoe a irmã Dalila. Então, precisamos viver de tal forma que nunca nos falte este auxílio de Deus, este cuidado de Deus. Deus, ele é solícito conosco.
Deus, ele é cheio de compaixão, de amor. Ele vibra de amor por cada ser humano, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Apesar do pecado ter maculado, mas em Jesus Cristo a oportunidade da reconciliação, da regeneração, de voltar ao contato com Deus, ser adotado na família divina, ter a participação das bênçãos de Deus para a vida e conhecer a Ele como este auxílio. O Senhor foi o meu auxílio. O Senhor virá em meu auxílio. O Senhor é o meu auxiliador. É aquele que me ajuda. É aquele que me orienta. É aquele que me direciona. Então este é um Deus para a gente vibrar com Ele. Glorificar e ser grato por tudo. Que poderia fazer isso por nós? Somente um Deus que nos ama. Deus abençoe a irmã Maria Amélia. Então, grave isto. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Você não está ainda no lugar do silêncio. Você está contando testemunhos. Você está glorificando a Deus, porque você é uma prova viva de que Deus, por várias oportunidades, veio em teu auxílio, como veio em meu auxílio, como vem no nosso auxílio. E como eu disse há poucos instantes, sem nem que a gente perceba, quando a gente vai dar por conta, a gente só ouve o que estava planejado para acontecer, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o nosso auxílio veio em nosso socorro e nos tirou daquele foco, daquele ambiente, daquela situação e nos levou para um outro foco diferente para preservar e livrar a nossa vida. Você tem sido alvo do livramento de Deus. Glorifique a Ele, adore-o, exalte-o, sirva-o com alegria, com temor, com fidelidade, com verdade. Enquanto nós permanecermos firmes, fiéis, obedientes e submissos, Ele continuará sendo o nosso auxílio, aquele que sempre vem em nosso socorro. Às vezes são questões de segundos. Quando tudo parece que já está perdido, o nosso auxílio vem e muda o quadro, muda a situação. E a gente fica sem entender, mas admirado, agradecido, glorificando a Deus e dizendo, foi o Senhor. Foi o Senhor. Não pode ter sido outro. Foi Deus que veio em meu socorro e me livrou. E quer saber de uma verdade? Ele continua livrando. Quem sabe hoje mesmo Ele já te livrou de alguma coisa. E continuará a livrar. Este é o nosso Deus. Vale a pena servi-lo. Vale a pena viver com comprometimento com Ele, com seriedade, com temor e com esperança no encontro que Ele tem marcado para todos nós. Deus abençoe a irmã Ilza. Então, que sigamos adiante, caminhando, confiando nele, esperando nele, dependendo dele. Porque quando um momento difícil surgir, quem virá ao nosso encontro é Ele, o nosso auxílio. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu auxílio. Tenha Ele como teu auxílio. Tenha Ele como teu ajudador, como aquele que te livra, te liberta, te transporta de uma situação difícil para um lugar de segurança. Este é o Deus a quem servimos. Então, o Senhor é o nosso auxílio. Pense nisto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.